Sabe o que é muito louco? A gente vive cercado de coisas o tempo todo. A gente pega um objeto comum, tipo o celular ou um livro, e simplesmente diz: Isso aqui é meu. Parece a coisa mais natural e simples do mundo, né? Mas você já parou para pensar no que exatamente transforma um pedaço de plástico ou papel na sua propriedade legal perante a lei? Pois é, bem-vindos a esta nossa análise de hoje sobre o Código Civil Brasileiro. A gente vai decodificar as regras formais e, olha, algumas são incrivelmente curiosas, que definem como alguém vira dono de um bem imóvel. Tem toda uma engrenagem jurídica gigantesca rodando nos bastidores do nosso dia a dia, e nós vamos desvendar tudo isso agora. Então, bora dar uma olhada no nosso roteiro. A gente vai passar por 5 pontos. 1. A posse pelo tempo. 2. Encontrando coisas e tesouros. 3. O poder da tradição. 4. Transformando a matéria-prima. E 5. Misturas e junções inseparáveis. Ponto 1. A posse pelo tempo. O uso capião de bens móveis. Todo mundo já ouviu falar de uso capião de terreno ou de casa, certo? Mas sabia que a lei aplica a mesmíssima lógica para objetos físicos? É isso mesmo. Se você retém passivamente um item por tempo suficiente, a lei pode te transformar no legítimo dono. E o contraste entre os prazos é um detalhe super importante. Na regra ordinária, que dura 3 anos, a posse tem que ser mansa, pacífica, e você precisa ter um justo título e agir de boa fé. Mas, cara, a regra extraordinária de 5 anos é ainda mais drástica. Depois de 5 anos ininterruptos com o objeto, a propriedade é sua, e não importa como você conseguiu. A falta de um documento, ou até mesmo a falta de boa-fé, simplesmente deixam de importar com o peso do tempo. Ponto 2. Encontrando coisas e tesouros. Ocupação e riquezas ocultas. E aí, o que acontece se a gente simplesmente achar alguma coisa jogada por aí, sem dono aparente? Bom, o direito adora um termo em latim, mas é super simples de entender. Res nullius é a coisa de ninguém, aquilo que literalmente nunca teve dono. Já res derelicta é aquilo que o dono anterior abandonou de propósito, sabe? Quando você toma posse desses itens, a lei chama isso de ocupação, e isso te dá propriedade de forma originária na mesma hora, claro, se a lei não proibir. É literalmente a regra do achado não é roubado, validada pelo Código Civil, desde que a coisa tenha mesmo sido abandonada. E isso leva a gente direto para a clássica fantasia de caçar tesouros. A lei tem uma regra específica para o achado do tesouro, que é aquele depósito antigo de coisas valiosas que estava escondido e ninguém nem lembrava de quem era. Se você encontrar esse tesouro totalmente sem querer, casualmente, no terreno de outra pessoa, a divisão é na base do meio a meio. Metade vai para o descobridor sortudo e a outra metade para o dono do terreno. É um acordo bem justo que o nosso Código Civil mantém há gerações. Mas calma lá, tem um plot twist kármico muito divertido aqui. Se você bancar o espertinho e resolver invadir a propriedade alheia para procurar tesouro de propósito, sem pedir autorização, a regra vira do avesso. Se não foi acidente, o descobridor intruso sai de mãos abanando. O dono do terreno fica com absurdamente 100% de tudo que for encontrado. E olha, isso aqui é muito sério. Tentar dar o calote e embolsar a parte do dono do terreno não é só uma briguinha civil que termina numa multa qualquer. Ficar com essa cota é literalmente um crime previsto lá no artigo 169 do Código Penal. É um baita de um lembrete de que o sistema protege os direitos do dono da terra com unhas e dentes. Vamos para o ponto 3. O poder da tradição. A entrega dita a propriedade. Agora, saindo dos tesouros e indo para o comércio do dia a dia, prepara porque tem uma revelação enorme. Você vai lá na loja, escolhe um produto, assina um contrato de compra e venda e, adivinha, você ainda não é o dono. Pois é, o contrato sozinho só cria uma obrigação entre você e o vendedor. A verdadeira propriedade do bem só passa para você no momento do que a lei chama de tradição. Sem a tradição, não existe transferência de propriedade no Brasil. Só que tradição aqui não é festa de fim de ano ou almoço de domingo, tá? No mundo jurídico, tradição significa entrega, e ela acontece de 3 jeitos. A real, que é pegar o objeto na mão, a simbólica, que é quando te entregam a chave do carro ou do cofre, por exemplo, e a tradição ficta, como o tal do constituto possessório. Imagina que você vende o seu notebook, mas continua com ele por uma semana, agora como se fosse um empréstimo. O objeto nem saiu do lugar, mas no papel o status mudou. A tradição foi presumida. Claro que tem uma exceção fantástica para a regra de que só o verdadeiro dono pode vender algo. Digamos que você compre um objeto de total boa-fé num leilão público ou numa loja normal e tudo indicava que o vendedor era o dono certo daquilo. A lei vai te proteger, mesmo que o vendedor não fosse o dono real da coisa. A propriedade transferida do mesmo jeito porque o sistema prefere garantir a segurança e a confiança no comércio. Ponto 4. Transformando a matéria-prima. As regras da especificação.
Agora a gente entra num cenário um pouco mais complexo. E se alguém cria um objeto totalmente novo a partir de materiais de outra pessoa? Pensa nesse dilema extremo. Imagina que alguém furta um bloco de mármore. Aí um artista genial, sem saber que a pedra era furtada, pega esse mármore e esculpe uma obra de arte inestimável, daquelas de museu. Não dá mais para desfazer. O mármore virou estátua. E agora? De quem é essa estátua? Do dono da pedra original ou do artista que fez a mágica? A regra base do código diz que, se o item criado for um objeto comum, feito de má-fé com o material dos outros, ele pertence ao dono da matéria-prima. Mas tem a famosa exceção da arte. O direito brasileiro valoriza pra caramba o esforço intelectual e artístico. Então, no caso de uma escultura formidável de alto valor, a lei diz que a estátua é do artista, a genialidade ganha do domínio material, o talento supera a pedra. Obviamente, o escultor vai ser obrigado a pagar o valor do mármore para o dono original, além de possíveis perdas e danos. Mas a obra em si fica com o criador. Chegamos ao nosso quinto e último ponto. Misturas e junções inseparáveis. Quando as coisas se combinam. Olha, se tem uma coisa que dá dor de cabeça para a lei, é quando as coisas se misturam fisicamente e não dá para separar. Imagina itens de donos diferentes que se juntam sem ninguém autorizar, formando uma gororoba inseparável. A lei categoriza isso em 3 caixinhas bem específicas. Confusão, que não é a briga de bar, mas sim a mistura de coisas líquidas, tipo derramar 2 vinhos no mesmo barril. Comistão, que é a mistura de coisas secas ou sólidas, como grãos de milho e soja num galpão. E adjunção, que é colar ou grudar uma coisa na outra, tipo passar tinta importada na parede do vizinho. Como que resolve essa confusão toda? A regra é pragmática. Se tentar separar for estragar tudo ou custar uma fortuna, esquece. O objeto novo não vai ser destruído, ele fica do jeito que está. O que acontece é que a propriedade vira uma espécie de condomínio. O novo item vai pertencer a todos os antigos donos dos materiais. Cada um ganha uma fatia, uma cota proporcional, calculada exatamente em cima do valor financeiro do material que acabou entrando naquela mistura maluca. Só que tem um grande detalhe, uma exceção gigante. A regra da coisa principal. Se no meio dessa mistura inseparável tiver uma parte que é, de forma muito clara, o componente central, a atração principal que define o que é o objeto, a história muda. Nesse caso, o dono do item principal leva o objeto novo inteirinho para ele. E como a lei busca sempre equilíbrio financeiro, esse dono principal é obrigado a botar a mão no bolso e indenizar os donos das outras partes que foram anexadas. É um nível de detalhe absurdo, não é? A lei pensou em tudo, desde deixar passar 5 anos no relógio para ganhar posse, até misturar grãos ou fazer uma estátua com um mármore alheio. E para fechar, fica essa provocação. Dá uma olhada ao seu redor agora mesmo. Diante de todas essas regras de ocupação, tradição, mistura, quem é realmente o dono legal das coisas que você está vendo? E em que exato milissegundo o direito bateu o martelo e disse que essa propriedade passou a existir? É o tipo de reflexão que faz a gente olhar para o mundo físico com olhos totalmente diferentes.